Ei, gente, tudo bem? Boa noite, quem é de boa noite, boa tarde, quem é de boa tarde, e bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o professor Ricardo Erce, da Rede Cromos de Ensino, trabalho a disciplina de língua portuguesa para o segmento de concursos públicos. Então, desde que o Cromos tem esse setor, eu venho à frente, do processo, trabalhando com essa disciplina. Hoje, o nosso encontro aqui é para um determinado propósito. Põe aí a apresentação que vocês leram. Vocês estão vendo aí? IBFC, é uma banca. Uma banca que não é tão divulgada quanto outras que você já viu. E nós estamos pegando essa banca porque, no momento em que nós estamos gravando este curso, já está aberto o concurso dos Correios. E quem vai elaborar a prova dos Correios é o IBFC. Então, nós vamos mostrar para vocês, agora, a partir de agora, 10 temas. Sabe aquela lista top 10? Nós escolhemos os 10 temas que a banca IBFC mais cobra. E mais importante do que isso, como cobra. Então, vem aqui comigo. Português, gente, é português em qualquer lugar. Ah, pessoal, mas eu já fiz um curso de português. Tudo bem. Você pode saber a teoria, você pode ter dificuldade em algumas coisas, o que é absolutamente normal, porém, o que é importante você saber é que não adianta você não ter foco. Não adianta você estudar para fazer o concurso dos Correios com o material que você pegou daquele concurso que você prestou organizado pela FUMARC. Ah, mas a FUMARC é uma banca boa? É uma banca boa, mas ela tem um certo viés. Como o SEBRASP e o CESP tem outro viés. Como esse IBFC tem um terceiro. Então, assim, você precisa saber como é que a banda toca para você não jogar seu tempo fora. E aí, nós escolhemos aqui alguns temas. O primeiro tema, pode colocar a primeira questão aí para mim, é o tema que tem todo o edital de ortografia. Peguei uma questão do ano de 2024 e aí, volte uma página aí para mim, por gentileza. A questão era a seguinte: pegaram o início do o texto chama-se Dia da Mulher, aí tem uma lacuna, porque a data é celebrada em 8 de março em todo o mundo. E o primeiro parágrafo é: a tradição de reservar uma data para reivindicar ou reivindicar a igualdade de direitos da mulher é centenária. O Dia Internacional da Mulher é celebrado na maioria dos países do mundo em 8 de março, data oficializada pela ONU em 1975, em que se pleiteia ou se pleiteia sem ir a igualdade completa dos direitos. Vem aqui comigo, gente. Você, quando pegar, conselho que eu te dou, você vai fazer o concurso dos Correios, entre nesse site de busca aí, que você consegue filtrar por banca, pegue as provas da banca IBFC. Você vai perceber que um dos traços comuns da banca IBFC é ter um texto e ao longo do texto você encontrar lacunas. Essas lacunas, obviamente, serão fruto de uma cobrança posterior. Ou eles vão cobrar alguma coisa de concordância, ou eles vão perguntar alguma coisa sobre um conectivo que está faltando, ou, como esse caso aí, a questão da ortografia. Então, põe de novo a página inicial. Você está vendo aí, Dia da Mulher. Será que esse porquê é junto? Junto não é, porque as duas opções aí estão separadas. O Dia da Mulher, por que a data é celebrada em 8 de março? Tem acento ou não tem acento? O que você acha? Logo em seguida, eu tenho o primeiro parágrafo que dizia assim: a tradição é reservar uma data para reivindicar, sem N, ou reivindicar, com N. E mais na frente, em que se pleiteia com I, ou em que se pleiteia sem I. Faça o seguinte, pode encher a tela aí para mim? Pause nessa tela, já que você não tem o material, e veja o que é que você preencheria nas 3 lacunas. Escreve aí num cantinho, do lado, e vê o que é que você colocaria aí. Bom, agora olha a página seguinte. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Você encontrou a sequência dos termos que você utilizou ou não? Vamos combinar o seguinte, quando eu der esse silêncio,
significa que não é o tempo que eu estou considerando que você vai conseguir fazer. Tem alguns que são mais rápidos, tem alguns que são mais morosos, mais lentos. Às vezes você tem base, o outro não tem base, ou vice-versa. Então, quando eu falar assim, vamos encher a tela, você vê que a tela está cheia, pause a sua tela, gaste o tempo que você precisar gastar, faça uma aposta e depois você volte aqui comigo. Porque este nosso exemplo de questões é para você perceber dos temas que se cobram, quais são os mais frequentes. Eu trouxe aqui hoje 10. E aí você vai ver dos 10, qual que eu tenho mais dificuldade? Opa, será que eu preciso fazer um curso completo? Eu acho que você deveria. Porque todo mundo é metido, fala assim, eu sei português, e depois se ferra. Então, volte ao texto, põe lá para mim, e vamos pensar aqui o seguinte. O primeiro caso, vem aqui comigo. Dentro da questão de ortografia, se você puder anotar, eu acho legal. Sabe, é uma aula normal, você pode fazer uma anotação, ou você pode ter um caderno, ou um fichário, ou se você quiser abrir um documento de Word, ou um bloco de notas, enfim. Anote, porque tudo que você anota, você vai ajudando a fixar, né? Às vezes você fala, poxa, isso eu anotei, estava do lado direito do meu caderno. Você até não lembra o que é não, você sabe exatamente onde estava. Uma das coisas que mais cai em ortografia é o uso do porquê. Que cá para nós tem 4 tipos. Nem precisaria, né, gente? Já que fizeram um acordo, uma reforma ortográfica, por que não deixaram no máximo 2? E o problema, a gente a vida inteira mecanizou isso errado, porque a escola ensina assim, porque separado é para pergunta e porque junto é para resposta. Mais ou menos, viu? Eu não tenho como tirar isso da sua cabeça, porque agora o seu disco rígido já se corrompeu. Mas vamos pensar numa coisa, esse porquê é separado porque eu posso substituí-lo por 2 palavras. Por qual? Então, na expressão por qual motivo, olha, se eu estou separando por qual, eu não escrevo por qual tudo junto. Esse porquê, ele tem que ser separado. Ou então, quando eu uso a expressão pelo qual, claro que aí vale o pela qual, aí vale os pelos quais, vale o pelas quais, enfim, pelo qual e os seus plurais ou seus femininos também são 2 palavras. Então, porque é separado. E aí, quando eu digo assim, por que ele não veio? Para você que já decorou que o porquê separado é para pergunta, você saberia que isso aí está certo. Mas, independentemente disso, quando eu tenho esse porquê, cai naquilo que eu falei, ó. Eu diria, por qual motivo ele não veio? Então, se eu falo por qual motivo, é separado aqui, é separado aqui. Por exemplo, queria entender por que ele desistiu. Aí a pessoa bate o olho numa frase como essa e fala assim, opa, esse porquê é junto, porque não tem ponto de interrogação. Você já foi tão massacrado que tem que ser uma pergunta, que você não percebe nem que aquilo ali é uma pergunta indireta. Quando eu falo que eu queria entender, é como se você falasse assim, ué, gente, por que que foi? E mais do que isso, eu queria entender por qual motivo ele desistiu. Ora, se eu estou usando por qual motivo, eu tenho que usar o porquê separado. Olha essa outra frase aqui. Ó, o caminho por que passou é estreito. Vejam que agora não é uma pergunta direta, porque nós não temos um ponto de interrogação, e também não é uma pergunta indireta, eu estou afirmando. Ó, eu passei por um caminho estreito. E eu não posso colocar o caminho por qual motivo passou, mas eu posso dizer o caminho pelo qual passou. Você está vendo? Então, era muito melhor que quando você tivesse lá os seus 11, 12 anos, no seu 6º ano, no seu 7º ano, que na sua época era 5ª e 6ª série,
as pessoas tivessem te falado isso dessa maneira. Então, põe na tela para mim o texto de novo. Observe aí, Dia da Mulher. Eu diria, por qual motivo a data é celebrada? Então, se é por qual motivo, você está vendo um ponto de interrogação no final. Ele já é separado, mas os dois estão separados. Então, vem aqui comigo. Isso aqui é uma coisa que aí você usa muito menos do que o primeiro porquê. Na verdade, ele também é substituível por duas. E eu acho que você aprendeu que o porquê separado e com acento, ele é usado sempre que for no final de uma pergunta. Não foi isso? Pois é, te enganaram de novo. O que eu quero te dizer é que esse porquê necessariamente é seguido de um sinal de pontuação. E quando eu falo um sinal de pontuação, não é só o sinal de pontuação, ponto de interrogação. Pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto final e pode ser até vírgula. Então, se você ficou mecanizando, que era sempre no final da frase, aqui, ó, você não veio por quê? Esse foi o que você aprendeu. Você sabe que é separado, porque é uma pergunta, mas não é por isso. Você não veio por qual motivo? Então, se é por qual motivo, o porquê é separado. E ele está seguido de um sinal de pontuação. Que a minha professora, na época minha era quinta série, falou comigo, olha gente, esse porquê aqui é o porquê medroso. Ele tem tanto medo de chuva, que além de guarda-chuva, ele anda de chapéu. E a gente tinha que falar, pessoal, que porquê é esse, gente? Medroso. Muito bem. Tá bom, funcionou durante um tempo. Por exemplo, ainda não descobri por quê. É assim. Não é uma pergunta, eu estou afirmando. Mas é separado porque eu ainda não descobri por qual motivo. E por que que tem acento? Aqui, ó. Porque tem um ponto final. Não precisa ser só uma interrogação. Isso quer dizer também que, ó, mesmo sem saber por quê, ele foi dispensado. Então, quando eu falo, mesmo sem saber por que ele foi dispensado, eu diria, mesmo sem saber, por qual motivo. Então, se é por qual motivo, é separado. E, ó, tem uma vírgula. Então, tire da sua cabeça que todo porquê separado é só para pergunta, pode ser, mas pode não ser. E tire da sua cabeça que o porquê com acento é sempre seguido de um ponto de interrogação. Pode ser e pode não ser. Então, quando você fala, professor, eu nunca consegui aprender português. Tem gente que tem ranço de português. A culpa não é sua, não. Tá bom, tem uns que têm mais dificuldade do que outros. Mas às vezes você não sabe algo porque a escola não te focou ou não te direcionou para aquilo que você deveria. Ok? Põe na tela para mim. É separado. Dia da Mulher. Por qual motivo a data é celebrada? É um porquê separado? É um porquê separado. Tem acento? Não. Porque depois do porquê tem a expressão a data. O ponto de interrogação só está no final. E para ser o porquê acentuado, o ponto de interrogação tem que vir logo depois do porquê. Portanto, põe lá nas opções, se o porquê é separado e sem acento, não é a letra A, não é a letra E. Ou é a letra B, a letra C ou a letra D de dado. Se você ficou entre uma dessas três, beleza. Volte. Quando a gente fala que a tradição de reservar uma data para fazer a cobrança da igualdade de direitos, reivindicar significa cobrar algo. E aí é o tal negócio, quando você cresceu ouvindo, que é importante você ler muito e ler coisa de qualidade, para você adquirir um bom vocabulário
e até saber escrever a palavra correta, é isso aí, ó. Isso é uma questão que você teria que conhecer a palavra. E essa palavra não tem N. É reivindicar. Não tem esse invindicar, não. Então, é sem o N. Põe nas opções. Se é sem o N, o porquê, primeiro, é sem acento, letra B, e o reivindicar da letra B está certo. O porquê da letra D está sem acento e o reivindicar está certo. Então, ou é a letra B de bola, ou é a letra D de dado. A diferença é do verbo pleitear. Então, vem aqui comigo. Quando eu falo do verbo de passar o pente no cabelo, é pentear. Mas o verbo é penteia. Quando eu torno uma coisa mais clara, é clarear. Mas a forma verbal é clareia. Põe na tela aí o texto. Então, quando você fala o dia em que se pleiteia, o verbo é pleitear, mas é pleiteia com I. Põe na tela as opções. Então, se é pleiteia com I, o porquê separado sem acento. O reivindicar sem N. E o pleiteia, você acertou a questão se você marcou a letra B de bola. Então, gente, vem aqui comigo. É muito importante que você saiba que toda a prova do IBFC cai uma questão de ortografia. Precisa ser assim? Não. Geralmente tem muita questão de acentuação gráfica, de justificar se a palavra é paroxítona terminada em ditongo, se a palavra é proparoxítona, se a palavra é um monossílabo tônico, se ela é acentuada porque ela tem um hiato e assim por diante. Então, claro, ainda tem outros dois porquês. O meu objetivo aqui é dar uma noção para você ver, poxa, eu preciso aprender isso mais. Então, é bom que você, então, conheça. Então, aqui nós estamos fazendo uma amostra. Fizemos a questão número 1 do tema 1. Acertou? Vai colocando seu score do lado, vai colocando a sua pontuação. Tá bom? E aí está resolvida a primeira questão com o primeiro exemplo. É isso aí. Muito bem, agora nós vamos fazer mais uma questão da banca IBFC para você conhecer a sistemática desses concursos que ela elabora. Olha aí na tela uma outra questão, que é uma questão sobre o seguinte assunto. Classe de palavras. A classe de palavras é aquilo que estuda a divisão, né, de 10 classes gramaticais. A pergunta foi: escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Então, em cada opção tem uma palavra que você vai ter que descobrir. Só uma está correta. Pause a sua tela, gaste quanto tempo você precisar e só depois de você ter feito uma aposta, você volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem, gente. Olha só. Quando você pegar um edital, às vezes é escrito emprego e flexão das classes de palavras. Às vezes é escrito morfologia. A morfologia é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais, que são 10. E aí é importante que você, dentro das classes gramaticais, saiba que aquela que é, digamos aí, mais básica, seria o artigo. Então, quando você fala de artigo, o artigo é aquele termo que determina um substantivo. Então, a gente pode colocar isso aqui, se você puder anotar, é bom que você tenha um registro. Então, é um termo que determina o substantivo. Substantivo é uma palavra que serve para dar nome, um nome de pessoa. Meu nome é Ricardo, então Ricardo é um substantivo. Isso que eu estou segurando é uma caneta ou um pincel, é o nome de uma coisa, é um substantivo. Né? Eu estou aqui numa sala, sala é o nome de um espaço, é um substantivo. E aí, eu tenho certeza que ao longo da sua vida escolar, você já decorou que o O e o A vale também os plurais. Ou que o um e o uma são os artigos, sendo que o O e o A são os chamados artigos definidos e o um e o uma são os chamados artigos indefinidos. Se você já sabia isso, ponto para você. Põe a questão aí para mim na tela.
Quando você vê a letra A, o os é um artigo. Quando você vê a letra D de dado, o O de o meio também é um artigo. Quando você vê na letra E o uma de uma verdadeira fonte, isso também é um artigo. Então, nós temos aí algo que não foi marcado. Então, vamos voltar aqui para o quadro. A segunda classe de palavras é o substantivo. E dependendo do edital, de outras bancas, em vez de classe de palavras, às vezes vem assim, o nome e seu emprego. Então, tudo que existe tem um nome. Então, eu falo, por exemplo, o quadro é o nome disso em que eu estou escrevendo. Então, quadro é um substantivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma coisa que vai te ajudar, é que o substantivo é aquele termo que pode ser determinado por um artigo. Ou seja, quando você perceber que existe um artigo, na maioria das vezes a palavra que vier depois vai ser um substantivo. Por exemplo, a inteligência é um dom de todos. Tem gente que é meio burro, né? Mas a inteligência é um dom de todos. E aí você está vendo que eu tenho o artigo a, significando que inteligência é um substantivo. Cuidado para você não achar que é adjetivo. Porque você cresceu ouvindo assim, adjetivo é qualidade. Quando você fala da inteligência de alguém, você não está qualificando? Não. Alguém é inteligente. O nome da característica de que é inteligente é inteligência. Isso aqui é o nome de uma qualidade. E é o que eu estou te dizendo. A palavra é determinada por artigo, ela é um substantivo. Como a palavra dom. Olha o artigo aqui, ó. Se eu tenho um artigo indefinido, a palavra dom que vem depois é um substantivo. Então, tem ali dois substantivos. Põe na tela a questão para mim. Isso quer dizer que na letra A, benefícios é um substantivo. Os benefícios. Tá? Isso quer dizer que na letra D de dado, meio é um substantivo. O meio. Ok? Agora vem aqui. Observem que eu disse que o substantivo pode ser. Eu não falei que ele tem que ser. Quando eu digo assim, beleza é atributo raro. Quando eu falo que beleza é atributo raro, eu não usei artigo ali. Mas eu posso colocar que a beleza é um atributo raro. Naquele contexto não apareceu. Mas a palavra beleza e a palavra atributo, elas podem ser determinadas por artigo. Então, nem todo substantivo aparece precedido de artigo. Põe na tela para mim. Por exemplo, na letra A, a palavra relações também é um substantivo, as relações. Na letra B, a palavra círculo também é substantivo, o círculo. Na letra C, a palavra grupo é um substantivo, o grupo. Opa, a letra C está errada. Está falando que é um advérbio, não é? Grupo é um substantivo. Se você marcou C, você errou. Na letra D, a amizade. Amizade é um substantivo. Olha o artigo lá, explícito. E na letra E, felicidade é um substantivo. A felicidade. Então, não precisa de o artigo vir explícito. Ok? Vamos voltar aqui. A terceira classe gramatical tem o artigo, tem o substantivo e tem o adjetivo, que você provavelmente na escola aprendeu o tempo todo que adjetivo é uma qualidade. Ou você tem uma qualidade? Me fala uma aí. Uma qualidade? O nosso moderador, viu, gente? Criativo. Criativo. Tá bom. Legal. Você tem defeito? Tenho. Me fala um. Sou enjoado. Enjoado. Tá bom. Eu costumo achar que gente enjoada é bom.
Pessoa que é enjoada é porque é exigente e gosta das coisas corretas. Ou é enjoado de chato, fresco? Não, é de enjoado de... É de enjoar de ser chato. Tá bom. Tanto criativo quanto enjoado são atributos que o Noah tem. Isso quer dizer que, na verdade, o adjetivo, ele é um qualificador. E quando eu falo em qualificador, pode ser um qualificador positivo ou negativo. Tanto é que, às vezes, isso aparece com o nome de caracterizador. Noah, você tem irmãos? Filho único. Ah, então é chato. Quando ele fala, eu sou filho único, eu não sou filho único. Eu sou chato porque eu sou o filho mais velho. Mais chato que eu é o Fernando, meu irmão mais novo. Porque gente caçula é chata. Geralmente é assim como o filho único. A mãe e o pai estragaram. Sua mãe te estragou? Muito, né? Bastante. Coitado de quem tem que ficar com esse rapaz aqui. Vai ter que penar. Ninguém vai ser igual a mamãe, viu? E então, quando, por exemplo, eu falo em filho caçula, eu estou mostrando o atributo de um filho. Filho mais velho, um atributo meu. Filho único, um atributo dele. Isso é adjetivo também. Isso não é nem qualidade, nem é defeito. Ou seja, o adjetivo, ele refere-se ao substantivo. Então, quando eu tenho a palavra bonita, essa palavra se refere a um substantivo feminino. Quando eu tenho a palavra elegantes, essa palavra se refere a um substantivo que está no plural. Você já ouviu falar de uma coisa chamada concordância nominal? É isso aí, ó. É o acordo entre substantivo e adjetivo. Então, quando eu digo assim, pessoas honestas fazem falta no mundo, que está marcado pela desonestidade. Observe o seguinte, a palavra pessoas não tem artigo não, mas poderia ter. Então a palavra pessoas é um substantivo. A palavra falta não tem artigo não, mas eu poderia falar assim, faz uma falta, aí ó. Então se eu posso falar uma ou a falta, isso é um substantivo. Por exemplo, mundo, olha o artigo aqui, ó, o mundo. Em mais o é no. Então aqui eu tenho 3 substantivos. Eu não estou dizendo que o mundo é chato ou o mundo é agradável. Eu não estou dizendo que a falta é grande ou a falta é pequena. Mas eu estou dizendo que as pessoas são honestas. Honestas está no plural porque são pessoas. Porque se fosse indivíduo, seria honesto. Então, se essa palavra se refere ao substantivo, isso é um adjetivo. Que inclusive é um atributo positivo. Põe na tela. Na letra A, advindos. Eu já falei que os é um artigo, que benefícios é um substantivo. Advindos é plural porque são os benefícios que são advindos. Porque se fosse as atitudes, seriam as atitudes advindas. Se fosse o comportamento, seria o comportamento advindo. Então, advindos se refere ao substantivo benefícios. Isto é um adjetivo. Então, se você marcou a letra A, você acertou. Então, olha só, eu com essa questão 2, eu precisei dominar 3 classes de palavras. Apareceram outras. Eu estou dizendo que nós estamos fazendo questões e tudo que eu registrar aqui, é legal que você tenha registrado para você ter uma fonte de consulta. Mas é claro que você precisa das outras 7 classes de palavras. Então, quando a gente fizer um curso preparando para a banca IDFC, você já sabe alguma coisa, você já sabe como se cobra. Então, você vai ter que saber o que é um advérbio, porque tem advérbio ali. Você vai ter que saber o que é uma preposição, tem preposição ali. Eu não vou falar nesta aula, porque o meu objetivo aqui é resolver a questão e te mostrar como cai classe de palavras no IBFC. É da maneira tradicional. No Enem nunca vai ter uma questão dessa. Nas provas, que é você entrar para o ensino médio, do Cefet, do Coltec, também não vai ter uma questão dessa. Mas em concurso público, aquilo que você não gosta é aquilo que cai. Então nós terminamos assim
a nossa segunda questão, nosso segundo tema, e a qualquer momento a gente vem para comentar com vocês uma outra questão. Estamos aqui fazendo questões da banca IBFC para você conhecer a sistemática dessa banca. O assunto dessa questão, acompanhe comigo, é o seguinte, vamos lá, verbo. O verbo é uma das classes de palavras, são 10 classes gramaticais, e o verbo é uma das 3 que mais aparecem. Então, verbo, pronome e conjunções são as 3 classes que mais aparecem, não só no IBFC, mas em todas as provas. Vamos, enche a tela aí e vamos ver essa questão de 2024. Assinale a alternativa correta em relação à passagem da voz passiva para a voz ativa na oração. Um raro adereço indígena foi encontrado pelo IFAM. Eles pegaram essa frase do texto e reescreveram. Pause a sua tela, você não tem essa questão, com o seu ritmo, dentro do tempo que você precisar, resolva. Em seguida, você vem aqui para a gente fazer uma breve revisão. Vai lá. Muito bem, vem aqui comigo. O verbo é uma das 10 classes gramaticais e é aquela palavra, né, que é uma das 10 classes gramaticais, um termo que vai indicar ação, que vai indicar estado ou que vai indicar fenômeno da natureza. Então, um dia ou algumas vezes na sua vida, você decorou esse conceito. Então, quando eu falo, por exemplo, o jogador arremessou a bola bem alto. Arremessar é uma ação, então arremessou é um verbo. Quando eu falo assim, a turma ficou agitada. Ficar agitada não é uma ação, é o estado. Então, esses verbos que indicam estados são os verbos chamados de verbo de ligação. Que eu acho que a sua vida escolar você decorou uma lista. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Tem outros, mas eu só sei isso aí. E vou te falar uma coisa, tá? Você decorou? Deus te ajude, parabéns. Mas aquilo que às vezes você decorou, nem sempre o verbo ser é de ligação, nem sempre o verbo estar é de ligação. Não. Como é que eu vou saber? Não é o objetivo dessa questão. Mas se você vier fazer o curso com a gente aqui no Cromos, nós vamos falar disso quando falarmos de regência verbal. Bom, mas enfim. O verbo de fenômeno da natureza, chover, trovejar, ventar, você não chove, você não troveja, você não venta. Então, se ele é um fenômeno da natureza, esses verbos são chamados de verbos impessoais. Eles não são ações que se praticam, né, por pessoas. E aí, assim como o conceito de verbo divide-se em 3, ação, estado e fenômeno, o verbo tem 3 tempos, presente, passado e futuro. O verbo tem 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. O verbo tem 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. O verbo tem 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. O verbo tem 3 vozes. Opa, chegamos aí. Então, quando você fala de vozes verbais, não é porque o verbo fala, mas é porque existe uma coisa chamada voz ativa, uma coisa chamada voz passiva e uma coisa chamada voz reflexiva. A voz ativa é aquela que tem o sujeito que pratica a ação. Então, meu amigo, para que eu classifique um verbo como estando na voz ativa, o verbo tem que ser de ação. Quando eu falo, por exemplo, eu fiquei perplexo com o que eu vi. Isso não está na voz ativa, porque ficar perplexo não é uma ação. Eu não vou classificar a voz desse verbo. E cá para nós, né? Para que uma pessoa que vai ser funcionário dos Correios precisa saber uma besteira dessa? É só para fazer prova. Eu acho que verbo é importante para você saber falar. E não dá muito fora. Mas, enfim, não é que seja importante, é porque isso aí estreita o funil. Muita gente não sabe, então muita gente vai errar. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o jogador chutou a bola a gol 5 vezes. Não marcou nenhum, mas ele tentou.
Então, quando eu falo em chutou, isso é uma ação de chutar. Quem praticou a ação? O jogador. Então, o sujeito praticou a ação de chutar. Isso se chama voz ativa. Quando a gente tem a chamada voz passiva, é aquela em que o sujeito não mais pratica a ação. O sujeito aqui, ele sofre a ação verbal. Ele é um sujeito paciente. O agente é aquele que age. O paciente é aquele que sofre. Então, quando eu falo assim, o texto foi corrigido pelo professor. Observem que eu também tenho uma ação verbal aqui. Qual a minha ação verbal? É de corrigir. Só que a minha ação verbal, ela está expressa numa locução. Locução é uma expressão. E aí, na expressão foi corrigido, foi é uma forma do verbo ser. Hoje é, amanhã será, ontem foi. E corrigido, ou qualquer forma de terminar em ado ou ido, é o que a gramática chama de particípio. Corrigir é o infinitivo. Corrigindo é o gerúndio. E corrigido é o particípio. Aliás, fique de olho, porque ter um verbo ser é, foi, será, seria, fosse, seja, em qualquer tempo, mais um particípio, isso é marca de voz passiva. Não foi o que a questão pediu, mas existem questões que pedem. Assinale a alternativa cujo verbo esteja na voz ativa. Ou, só não está na voz passiva o verbo de. Então, de qualquer maneira, quando a gente tem esse conhecimento, é melhor. Olha só, quem corrigiu não foi o texto. O texto é o sujeito da frase. Mas quem corrigiu foi o professor. Esse professor não é o sujeito. Tanto é que se fossem dois, pelos professores, continuaria sendo o quê? O texto foi corrigido pelos professores. Aqui, se eu coloco os jogadores, seria chutaram. Então, o sujeito é que determina a concordância do verbo. Então, na verdade, esse cara que pratica ação na voz passiva é o que se chama agente da passiva. Ele é agente porque ele pratica ação. Ele é o agente da passiva porque a frase está na voz passiva. Olha aí na tela. A frase era: um raro adereço indígena foi encontrado pelo IFAM. Foi é o verbo ser. Encontrado é o particípio do verbo encontrar. Então, essa frase está na voz passiva. Eles querem saber qual é o correspondente da voz ativa. Vem aqui comigo. Quem pratica a ação da voz ativa? O sujeito. Quem pratica a ação da voz passiva? O agente da passiva. Então, qual é a semelhança entre o sujeito da ativa e o agente da passiva? Os dois praticam ação. Então, se eu dissesse, por exemplo, a bola foi chutada a gol pelo jogador, o jogador continuaria sendo o praticante da ação verbal. Como dissesse aqui, ó, o professor corrigiu o texto. O professor continuaria sendo o agente da ação verbal. Então, nessa transformação que nós queremos, põe aí na tela, o termo que está praticando a ação é o IFAM. Então, na opção que a gente marcar, o IFAM vai ter que continuar praticando o sujeito. Um raro adereço indígena foi encontrado pelo IFAM. Olha a letra A. O IFAM encontrara um raro adereço indígena. Não está muito ruim, não. Agora, a letra B está fora. Um raro adereço indígena tinha sido encontrado. Ela continua na voz passiva. Sido é do verbo ser, encontrado é particípio. Então, a letra B de bola está fora. Olha a letra C. O IFAM encontra um raro adereço. Tá bom. Ele foi encontrado pelo IFAM. Na letra A, o IFAM encontrara. Na letra C, o IFAM encontra. Na letra D, está fora. Porque a letra D, um raro adereço indígena, teria sido encontrado.
Continua sendo voz passiva, tem sido do verbo ser e encontrado. Então não é a letra D. E a letra E, o IFAM encontrou um raro adereço indígena, tudo bem. Qual é o detalhe? Olha a frase original. Um raro adereço indígena foi encontrado. Isso já aconteceu. Isso é passado. Se você marcou a letra C, muito bem, você errou. Porque a letra C não manteve o passado. Está falando que o IFAM encontra. Então, se lá no original um raro adereço foi encontrado, é passado, então o IFAM não encontra, o IFAM encontrou. Então, se você marcou a letra E, você acertou a questão. O IFAM encontrou um raro adereço indígena. Então, te mostrei aí que uma das coisas de verbo que se cobra, são as vozes verbais. Faltou a voz reflexiva, que é aquela em que o sujeito pratica a ação e a ação cai sobre ele. Por exemplo, hoje eu fui fazer almoço e me cortei com uma faca. O que é me cortei? Eu cortei eu mesmo. Eu posso cortar o pano, eu posso cortar o cabelo de alguém, mas quando eu me corto, eu corto eu mesmo. Aí a voz é reflexiva. E aí o que eles cobraram foi passar da voz ativa para passiva. Tem outras coisas? Tem. O que mais de verbo eu tenho que saber? São muitas coisas. Então, se você vier fazer o curso com a gente aqui no Cromos, nós vamos pegar várias questões dessa banca e vamos mostrar as outras cobranças que eles fizeram. Mas o recado que eu tinha, por enquanto, é esse aí. A qualquer momento a gente pega, então, uma outra questão de um outro tema. E as nossas questões da banca IBFC continuam. Repito, nós estamos mostrando aqui como a banca cobra os principais temas que se colocam no edital. Tem mais um tema para a gente conferir agora. Veja só. Pronome. Assim como o verbo, o pronome e as conjunções são as 3 classes de palavras que mais aparecem em prova. Enche a tela, vamos ver uma questão de 2024. Em colocações pronominais, a posição do pronome oblíquo é definida como proclítica, mesoclítica ou enclítica. Analise o fragmento. É preciso ter certas habilidades e aptidões responsáveis por torná-lo um profissional competente e diferenciado. Qual é, na sua opinião, a alternativa correta em referência ao pronome lo, que está destacado aí? Pause a sua tela, gaste o tempo que for preciso para você tentar resolver e volte comigo aqui em seguida. Vai lá. Muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente fala a respeito de pronome, o pronome, na verdade, é uma classe gramatical responsável pela chamada coesão textual. Então, pronome é definido como um elemento coesivo que tem 2 papéis. Ou ele substitui, ou ele acompanha o nome. Ele substitui ou ele acompanha o substantivo. Eu falei com vocês uma outra questão, que substantivo é a palavra que serve para dar nome. Quando eu tenho um pronome, o prefixo pró significa a favor de, em função de. Então, o que é um pronome? É uma palavra que é colocada em função ou a favor de um nome. Então, põe aí na tela para mim. Quando você tem essa frase, é preciso ter certas habilidades e aptidões responsável por torná-lo um profissional competente. Esse lo é tornar alguém. Só que esse alguém não está escrito aí. Observe que esse trecho, ele está colocado depois de um parêntese com a reticência. Foi um trecho de um texto. Quem fez a prova sabia. Agora vem aqui comigo. Dentre as coisas que se cobram nessa banca e em qualquer outra, existe algo chamado colocação pronominal, que tem questões fáceis, que tem questões médias e que tem questões difíceis. A questão da colocação pronominal, ela envolve os chamados pronomes oblíquos.
Um dia você decorou uma lista assim, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essa banca não costuma cobrar classificação de pronome. Ah, professor, não sei o que é pronome demonstrativo. O que é um pronome indefinido? O que é pronome interrogativo? E pronome oblíquo? Eles não vão te cobrar isso. Eles vão querer saber se você sabe empregar corretamente o pronome. O pronome oblíquo é aquele pronome que não é o sujeito da frase. A gente até fala assim, ó, eu vi ele no shopping, mas não é ele. O eu, tu, ele, são pronomes retos, tem que ser sujeito. Você até sabe que é eu o vi. Mas na linguagem coloquial, muitas vezes você não acerta. Então, o pronome oblíquo, ele pode ter uma posição chamada próclise, uma posição chamada ênclise e uma posição chamada mesóclise. A posição de próclise, ela corresponde ao pronome oblíquo colocado antes do verbo, que é a maneira como nós brasileiros mais usamos. Então, eu digo assim, o curso me esclareceu dúvidas. É muito pouco provável que um brasileiro fale que o curso esclareceu-me dúvidas. Esse me está colocado antes do verbo esclarecer. Isso é próclise. Agora, existe, ao contrário da próclise, algo que o brasileiro não usa. Isso é considerado até um arcaísmo. Arcaísmo vem de arcaico. Arcaico é uma coisa velha, ultrapassada. Não se usa mais mesóclise. Você vai ver mesóclise na Bíblia, que é texto antigo. Você vai ver mesóclise no texto jurídico, que tem aquela... Eu acho que o texto jurídico complica muito, que é para ninguém entender nada. E eles poderem fazer os arranjos dele. Então, a mesóclise é quando a pessoa pega o pronome oblíquo e coloca o pronome no meio do verbo. Como assim, professor, no meio? É no meio. Eu pego a forma verbal, abro uma parte para um lado, outra parte para o outro, miro e coloco o pronome ali. Então, por exemplo, se eu falo assim, entregar-lhe-ei o dinheiro, gente, cá para nós, ninguém fala isso não, Eu vou te entregar o dinheiro, vou entregar para você o dinheiro. Entregando tá bom. Agora, ninguém usa entregar-lhe-ei. O pronome lhe, ele partiu a forma entregarei, que é um verbo no futuro. Toda mesóclise, quando ela é usada com um verbo no futuro que começa a frase. Se você puder desfazer a mesóclise, melhor. Porque além da próclise e da mesóclise, nós temos uma coisa chamada ênclise. E quando você fala em ênclise, isso é uma colocação muito mais própria para o uso de Portugal do que do Brasil. A ênclise é o pronome que se coloca depois do verbo. Por uma questão de pronúncia, se você vê um português falando assim, dá-me um copo d'água, dá-me um copo d'água. Para eles o me não é nem me nem mi, é dá-me um copo, uma boca mole. A gente fala, me dá. Embora você já tenha aprendido que não pode começar a frase com pronome oblíquo. Você sabe isso, você só não usa. Então, por exemplo, aproximou-se de mim. Então, quando eu falo aproximou-se de mim, esse pronome se, ele está depois do verbo aproximar. Então, isso se chama ênclise. Isso aqui, gente, é o mínimo que a pessoa tem que saber sobre colocação pronominal. Tem um monte de regra, mas olha essa questão aí. Por exemplo, a frase era responsáveis por torná-lo um profissional. Esse pronome lo está depois do verbo tornar. Então, eu não posso falar que isso é uma colocação mesoclítica na letra A. Mesoclítica seria no meio, mesóclise. Então, também não é a letra C, que também tem mesoclítica. Se o pronome está depois, torná-lo, ele também não é próclise, então não é a letra B. A letra B fala em proclítica.
Sobraram as letras D e E. Torná-lo está depois do verbo. Então, a posição é enclítica. A diferença é que na letra D fala que a posição do pronome do sujeito é enclítica. E a letra E fala que a posição do pronome do objeto é enclítica. Você acertou se você marcou a letra E. Porque, olha só, eu te falei que pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes do caso reto, que são sujeitos. Os pronomes oblíquos, eles são complementos verbais. Então, quando eu falo em complemento verbal, é o objeto direto, objeto indireto. Torná-lo, tornar ele. Encontrá-lo, encontrar ele. Eu vou comprá-la amanhã. Estou olhando para a televisão, tenho que olhar para a câmera. Vou comprá-la amanhã. Isso é o que é o condicionamento. Você está acostumado com um determinado espaço em que a câmera é numa posição, e aqui é o contrário. Então, eu olhando para a televisão aqui, ó, de repente eu dei de cara comigo, levei um susto. Mas, enfim, sempre que você tiver pronome oblíquo, ele é objeto. Ele é um complemento verbal. Por isso, na tela, que a resposta aí vai ser a letra E. Mas, repito, hein, tem um monte de coisa sobre colocação de pronome. Não é pouca, não, é muita. Professor, pelo amor de Deus, eu sempre tive essa dúvida. Como que eu vou fazer? Você vem para o Cromos. Quando a gente for fazer o curso completo, nós vamos falar, não é só disso. Vamos falar do este, do esse, vamos falar do onde, do aonde, vamos falar do cujo, vamos falar do quando é que é no, quando é que é lo, quando é que é eu, quando é que é mim. Várias coisas de pronomes que se cobram. Isso aqui é uma amostra. Dentro de pronome, o que mais cai é colocação pronominal. Isso aqui é assim, genérico. Se você já teve uma dificuldade, você precisa estudar mais. Mas o meu recado dessa questão era esse aí. Muito bem, Banca IBFC, estou apresentando para vocês questões dos 10 temas que mais aparecem nesta banca, e agora é hora de mais um. E nós temos aí uma questão de 2024 sobre sintaxe. A sintaxe é um tema genérico, amplo. Então, pontuação faz parte da sintaxe, concordância faz parte da sintaxe, crase faz parte da sintaxe, período composto faz parte da sintaxe, termos da oração, é um monte de coisa. Mas vamos ver o que a banca pediu nessa questão. Vamos lá, enche aí. Assinale a alternativa que apresenta ou que represente o padrão de subordinação. Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Meu amigo, tem gente que estremeceu. Ai, meu Deus, isso é aquilo que eu não sei. Pause e com calma tente fazer. Vai lá. Muito bem. Olha, o nome oração subordinada, oração coordenada, oração sindética, oração assindética, é uma coisa que não tem caído muito na maioria das provas. Mas o IBFC, vocês viram que tem uma questão aí que cobra. Então, gente, é o seguinte. Quando você fala de oração, o que é uma oração? Uma oração é qualquer enunciado com verbo. Tá? Todo enunciado que tem verbo é uma oração. Se eu digo assim, alô pessoal, tudo bem? Isso é só uma frase. Porque você entendeu a minha saudação, mas não tem verbo. Agora, quando eu falo assim, estou muito feliz, tem sentido? Tem. É uma frase? É. Mas é também uma oração, porque tem verbo. Tá? E aí, existe oração chamada de oração coordenada, e existe oração chamada de oração subordinada. Esquecendo o conceito gramatical, quando eu digo que você é subordinado ao seu chefe, é porque você tem um vínculo que você tem que obedecê-lo. Se você depende financeiramente do seu pai, você é subordinado financeiramente a ele. Então, a ideia de subordinação é uma ideia de dependência. Toda oração subordinada é aquela oração que depende da outra para complementar o seu sentido. A oração coordenada, não. A oração coordenada, ela marca uma independência.
Quer dizer, eu tenho a oração 1, a oração 2, mas uma não depende da outra, elas têm sentido por si mesmas. Quando eu falo assim, a chuva caiu forte e os pedestres se molharam muito, eu tenho aqui duas orações. Porque se eu te falei que oração é um enunciado que tem verbo, cair é um verbo e molhar é outro verbo. Então tem duas orações. Como nós não temos vírgula ali, porque a vírgula muitas vezes serve para separar duas orações, eu não tenho vírgula, mas eu tenho um conectivo e. Então sempre antes do conectivo, ou da conjunção como queira, eu divido a oração. A chuva caiu forte. Isso tem sentido. Eu tenho um sujeito, a chuva, eu tenho o verbo caiu e tenho uma característica da chuva, forte. Quando eu falo os pedestres se molharam muito, também tem sentido. O e só está unindo as duas, mas essas duas orações têm sentido. Então aqui nós temos a noção de coordenação. Ok? Agora, quando eu falo assim, o professor pediu que a turma se calasse. O professor pediu que a turma se calasse. Isso é oração? Sim, são duas. E por que são duas orações? Porque tem dois verbos. Tem o verbo pedir e tem o verbo calar. Como nós não temos vírgula, porque a vírgula separa orações, eu tenho um elo, eu tenho um conectivo, que é o quê? E antes dele, a gente divide. Agora, olha a diferença. Aqui o sujeito era chuva. Aqui o verbo era caiu. E eu coloquei a palavra forte. E ao dizer que a chuva caiu forte, eu tive uma oração completa. Agora, quando eu tenho aqui o professor, é o sujeito. Pediu é o verbo. Aí, se você se lembra da sua época de escola, em que alguém te ensinou assim, olha, pediu é do verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa. Ok. E aí, o que ele pediu está na oração número 2. Quando eu digo assim, o professor pediu silêncio. O sujeito é o professor, pediu é o verbo, e silêncio é o complemento do verbo pedir. É um objeto direto. Porque não tem preposição. Por exemplo, ela ganhou uma mochila. O sujeito é ela. O verbo é ganhou. Ganhou o quê? Uma mochila. Uma mochila completa o verbo ganhar. É um objeto direto. Agora, o professor pediu o quê? Que a turma se calasse. Isso é um objeto direto. Ele pediu algo. Ele não pediu de algo. Ele não pediu em algo. Ele não pediu com algo. Então, se não tem preposição, é um objeto direto oracional. Por que oracional? Porque isso aqui é uma oração. É a famosa oração objetiva direta. Olha o objetivo dessa questão. Eles querem exatamente uma oração principal, que é a primeira, como oração objetiva direta. Olha só a letra A. Nossa qualidade de vida e uma verdadeira fonte de felicidade nem tem verbo nesse pedaço. O professor não é não? Não tem acento, não é? É e. Olha a letra B, ela tem a mais gloriosa capacidade. Só tem um verbo. Então, só tem um verbo, não tem duas orações aí. Na letra C, ele descobriu que as pessoas, em geral, conseguem manter cerca de 10 conexões sociais. Descobriu e conseguem. Essa está no páreo. Olha a letra D, por isso desenvolver relacionamento de apoio. Desenvolver é um verbo só, não tem duas orações. E na letra E, se usarmos a tecnologia com sabedoria, só tem um verbo. A única que tem dois verbos é a letra C, que é a resposta. O sujeito é ele descobriu o quê? Que as pessoas, em geral, conseguem manter conexões. Então, esse que em diante é o objeto direto de descobrir. Ele descobriu o quê? A verdade. Ele descobriu o quê? O plano. Ele descobriu o quê? Que as pessoas conseguem manter. Então, você tem dúvida nisso? O que é oração objetiva direta? O que é oração objetiva indireta?
O que é uma oração completiva nominal? No nosso curso completo, quando nós formos fazer o curso do IBFC, nós vamos ter todas essas classificações. Isso é só para você começar a perceber. Poxa, não é que eu tenho que dar uma geral e rever algumas coisas? Nós já terminamos meu ensino médio tem 4 anos. E eu era fraco nisso aí. Então você tem que ser humilde e saber, eu preciso me ajudar. Você fazendo um curso, você se ajuda. Não queira chegar lá e falar, na hora dá tudo certo. Não dá não, tá bom? Muito bem, estamos fazendo as questões da banca IBFC, para você ver a sistemática, o funcionamento, a cobrança que essa banca faz dos temas principais. O próximo tema, está aí na sua tela, é o tema de pontuação, que é um tema relativo à estrutura da oração, à estrutura do período, então é um termo ligado à parte gramatical chamada sintaxe. Olha a questão de 2024 na tela. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O uso de 2 pontos no fragmento é a decisão mais lógica. 2 pontos. Para se preservar, parará, parará, parará. Está vinculado aqui. Faça uma pausa, não sei se você entendeu bem a pergunta, e veja com seu conhecimento prévio o que você marcaria. Vai lá. Muito bem. O que acontece? Quando a gente fala de pontuação, de um modo geral, a banca não cobra especificamente isso que você viu, não. Dentre as coisas que eu já andei falando com vocês aqui, mais uma vez eu falei, olha, você faz isso errado porque a escola generalizou e te ensinou errado. Na verdade, pontuação é um dos grandes problemas, porque desde que você se entende por gente, alguém te ensinou que é assim, quando você respira, você coloca uma vírgula. Se a respiração for maior, se demorar mais tempo, é um ponto final. Ô, gente, como é que você mede intensidade respiratória? Não é o caso. Você tem que olhar a estrutura, porque 2 pontos o que é? É uma tosse? Ponto e vírgula o que é? É um soluço? Não tem nada a ver com isso. A pontuação, ela tem a ver com a chamada ordem direta frasal. Então, numa oração, que é aquele enunciado que tem verbo, a gente tem que ter a seguinte sequência. De um modo geral, o primeiro termo de uma oração é o sujeito. E o sujeito, ele determina a concordância do verbo. Por exemplo, quando eu digo assim, os alunos chegaram, já tem uma oração. Quando eu falo assim, a aula terminou, eu tenho outra oração. E se o sujeito determina a concordância do verbo, eu não posso colocar uma vírgula separando sujeito de verbo. Então, isso aqui vai ser sem vírgula. Agora, se eu falo assim, ele recebeu. Recebeu o quê? Um salário? Recebeu o quê? A intimação? Recebeu o quê? A visita? Depois do verbo, aparecem os outros termos, que são os termos que complementam o sentido da frase ou o próprio verbo. Ora, se esse termo serve de complemento ao que está antes, eu não posso fazer uma pausa, então aqui também é sem vírgula. Em outras palavras, na ordem direta, respirou você ou não, não tem vírgula. Claro que você não vai colocar assim, ele, vírgula, chegou cedo. Mas quando você fala assim, todos os alunos que farão provas para o concurso de oficial da Polícia Civil de Minas Gerais farão provas. Todos os alunos que farão prova para os cargos de agente da Polícia Civil de Minas Gerais, isso tudo é um sujeito. Seja um sujeitão ou um sujeitinho, não tem que ter vírgula. Só que aí, na tela, eles não pediram vírgula. Eles pediram o uso de 2 pontos. Então, quando a gente usa 2 pontos, a primeira vez que você ouviu falar de 2 pontos, era quando você estava lá na escola e a tia dava um ditado assim. Então, o menino disse, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Não tinha isso? Então, os 2 pontos, eles abrem
discurso direto. O que é o discurso direto? É aquilo que representa uma fala. Aí você cresceu, alguns de vocês fizeram curso superior, aí fizeram aquele inferno chamado TCC, né? Ou então fizeram uma dissertação de mestrado, e aí você sabe que esse tipo de texto, muito pouca coisa é sua. A maioria das coisas que tem ali, você cita alguém, de acordo com o filósofo Rousseau, 2 pontos. Aí você usa os 2 pontos para abrir uma intertextualidade. O que é uma intertextualidade? É quando dentro do seu texto você cita o texto de alguém. Citação. Não é normalmente isso que cai em prova. O que cai em prova é que você também sabe que os 2 pontos abrem termos explicativos ou trazem termos especificativos. Tá? Então, eu quando vou abrir um termo, eu cito uma coisa genérica, e eu preciso especificar ou detalhar, eu uso 2 pontos. Põe na tela para mim. Observe que lá no trecho, né, é a decisão mais lógica. Para se preservar, é óbvio que o cara que fez essa prova, ele tinha um texto. Você está vendo que isso aí é um trecho que está entre aspas, foi tirado de um texto. E pelo texto ele sabe o que está depois. Mas você está vendo aí que não tem travessão. Não é a fala de alguém. Então, se não é uma fala de alguém, isso não pode ser a letra C. Isso não é uma citação direta. Vem aqui, ó. Citação seria a intertextualidade de alguém importante. Aí não tem. Segundo fulano de tal, de acordo com o IBGE, segundo diz o dirigente da ONG tal, não tem. Então, a citação direta não é. Põe na tela. A letra A, ela fala de aposto. Vem aqui comigo. O que é um aposto? Muitas vezes é um termo de valor explicativo ou de valor especificativo. Por exemplo, deu um jeito no músculo da fala. Deu um jeito no músculo da fala. Eu acho que você sabe que existe o bíceps, é o músculo. Existe o tríceps, é o músculo. Mas eu não sei se você sabe que existe um músculo da fala. Hã? Aí eu venho aqui e falo assim, ó, a língua. Aliás, a única musculação que eu faço é essa. Então, a língua está especificando para mim quem é o músculo da fala. Isso é um aposto. Isso aí, se você olhar aí na tela, se você olhar a tal frase, isso não é um aposto. É a decisão mais lógica para se preservar. Eu não estou explicando o que é a decisão. Eu não estou colocando a decisão mais lógica, 2 pontos, o suicídio. É a decisão mais lógica, 2 pontos, o tratamento psiquiátrico. Não. Então, isso também não é a letra A, nem a B. Porque uma enumeração, olha aqui comigo, comprou os ingredientes. É uma palavra genérica. Que ingredientes? Sal, pimenta, farinha e ovos. Você percebe que sal, pimenta, farinha e ovos é algo que está especificando quais são os ingredientes? Sim. Isso é um aposto? É. Só que isso é um aposto em forma de enumeração. Olha aí na tela. Nós não temos uma enumeração. Nós não temos sequência de palavras enumerando, pelo menos desse pedaço aí que se colocou. Sobraram as letras D, interrupção de uma oração coordenada e explicação de uma ideia. Ora, vem cá. Se eu te disse que aposto, ou que termo de 2 pontos, abre um termo explicativo ou especificativo, se eu explico, eu estou detalhando, eu não estou interrompendo. Então, na tela, você acertou,
se você marcou a letra E. Eu estou explicando uma ideia. Repito, a pessoa que tem o texto, ela sabe qual foi a ideia. Porque o cara falou, olha, é a decisão mais lógica. E ele vai explicar. Para se preservar a natureza, é preciso fazer tal coisa. Então, eu estou explicando essa ideia do que é a lógica. Então, o contexto é fundamental? É. Mas eu quero sempre que vocês associem. Olhou 2 pontos, você vai procurar o quê? Alguma coisa que explica ou que especifica. Pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, pode ser uma enumeração, pode ser até uma oração. É só isso de pontuação, professor? Claro que não. Eu estou atendendo aqui alguma coisa para você ter uma noção de o que você pode encontrar na sua prova. O dia que você vier fazer um curso conosco para a banca IBFC, você vai ter aí casos e mais casos, questões e mais questões referentes a essa banca sobre pontuação. Mas o recado aí está dado. Continuando aí a nossa sequência de esclarecimentos ou de ilustrações da banca IBFC, o nosso próximo tema, está aí na sua tela, é regência. A regência é também um tema associado à parte da estrutura da oração, à parte sintática. Olha a questão de 2024. Diz o seguinte: retome o texto 2 que nós não temos e analise o fragmento referente à regência verbal. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo e analise essas 4 observações. Logo em seguida, põe na próxima tela, eles querem que você veja o que está correto. Não tem as 4 corretas. Ou tem 2, a letra E, ou só tem uma. Então volte às opções, pause a sua tela, coloque verdadeiro ou falso num cantinho qualquer e em seguida você vai ver se você marcou uma só como correta ou 2, enfim. Vai lá. Muito bem. Antes da gente fazer a questão, a chamada regência, que é algo que está em todos os editais de prova, mas não cai em tantas questões de regência quanto questões de pontuação. Não cai tantas questões de regência quanto questões de ortografia. Mas a regência, ela vai ser uma adequação que existe entre um termo e o complemento desse termo. Existem palavras que precisam ser complementadas. Por exemplo, gente, eu estou com uma vontade, eu não posso parar aí. Você vai falar, vontade de quê? Então, quando eu falo assim, vontade de sair para me divertir. Esse de sair para me divertir complementa a palavra vontade. Então, isso é uma relação de regência. Aí na sua tela, você está vendo que o que está assinalado é agradar a todo mundo. Então, agradar é um verbo. Então, vem aqui. Quando a gente fala de regência verbal, é aquela relação que vai existir, né, de adequação entre, obviamente, um verbo e o termo que completa o verbo, que se chama objeto. O chamado objeto direto, o chamado objeto indireto, são os complementos verbais. Quando eu falo, por exemplo, todos os alunos já chegaram, ponto. Não teve complemento aí. Então, esse é chamado de verbo intransitivo. Bom, o objeto direto é aquele que completa o verbo sem ser ligado ao verbo por uma preposição. Por exemplo, o rapaz recebeu o salário. Qual é o verbo ali? É receber. Isso aqui complementou o verbo receber. Isso aqui é só um artigo. Numa das aulas aqui, eu falei com vocês que artigo pode ser definido, o a, ou indefinido, um e uma. Então, se isso aqui é um artigo, isso aqui não é uma preposição. Por isso, isso aqui é um objeto direto. A gramática diz
que o verbo que precisa de um objeto direto se chama verbo transitivo direto. Então, saber se o verbo é transitivo, intransitivo, transitivo direto, é outro nome, que a gente chama de transitividade, para o conteúdo de regência verbal. Porque o objeto indireto é aquele que se liga ao verbo por intermédio de uma preposição. Então, tem uma ponte, e essa ponte se dá por meio de uma palavrinha. Por exemplo, quando a gente fala assim, eles necessitam do meu apoio. Observem que nós temos aqui o verbo, que é o verbo necessitar. E isso aqui completa o verbo necessitar. Observem que agora não só tem o artigo o. Você não necessita o apoio, você necessita de. Então, esse de, necessitar de, conversar com, pensar em, de referir-se a. Isso é a preposição. Então, isso aqui é o objeto indireto e esse verbo necessitar nada mais é do que um verbo transitivo indireto. Olhando a sua tela, você vai ver que a letra A fala em verbo transitivo indireto, a letra A não, o número 1. O número 2 fala em verbo transitivo direto, o número 3 fala em verbo transitivo indireto, o número 4 fala em verbo intransitivo, e aí é o seguinte, eu não parei no verbo agradar. Esqueça a necessidade de querer agradar. Aí houve um complemento, que é a todo mundo. Então, não posso falar que esse verbo é intransitivo. A número 4 está errada. Vamos ver as opções? Se a número 4 está errada, não é a letra D de dado. Então, se você pensou em letra D de dado como verdadeira, você errou. Volte às frases. Quando você tem aí a todo mundo, vem aqui comigo. Escreveu a carta. Por exemplo, pediu a todos. Eu quero que você veja que o verbo escrever e o verbo pedir foram complementados. Esse a da primeira frase é um artigo feminino, porque carta é uma palavra feminina. Então, se isso aqui não tem preposição, isso aqui é um objeto direto. Porém, esse a não é um artigo. Ué, pessoa, como é que eu vou saber? A vida inteira eu decorei que todo a é um artigo. Todo a não. Em português não existe nem sempre, nem nunca. Então, não existe todo a. A maioria das vezes, o a é um artigo feminino. Como que eu posso falar que aquele a é um artigo se a palavra todos é masculina? Como eu posso falar que é um artigo se ele está no singular e a palavra seguinte está no plural? Então, do mesmo jeito que você conversa com, do mesmo jeito que você pensa em, você pede a alguém. Esse a é uma preposição. Então, aqui eu tenho objeto indireto. Você está vendo como é que não adianta você só decorar as coisas? Volte lá. Na número 1, está falando que o verbo é transitivo indireto, e ele é mesmo. Porque esse a de a todo mundo é uma preposição. Então, é agradar a alguém. Então, esse a, sendo preposição, a número 2, que fala em transitivo direto, está errada. Põe nas opções. Se a número 2 está errada, não é a letra B de bola e nem a letra E de égua. Então, não é a letra B, não é a letra D e não é a letra E. Ou é a 1 ou é a 3. Põe na tela. Volte lá. A 1 fala em transitivo indireto e a 3 também. Só que eu tenho que saber se esse agradar é fazer carinho, como diz a 1, ou se esse agradar é ser agradável, como diz a 3. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Não é fazer carinho em todo mundo. Esqueça a necessidade de querer ser agradável. Você não vai agradar a todo mundo. Você não vai conseguir conquistar todo mundo. Então, você acertou se você considerou que só a 3 está correta e, portanto, você marcou na tela a letra C
de casa, que é a questão. Só para você entender o que é que se estuda em regência. Eu sei que você se lembra de ter estudado assim, o verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo visar, o verbo preferir. Tem uns verbos clássicos. No nosso curso, nós vamos falar dele? Vamos. Mas o principal que o BFC cobra é a questão da transitividade. Se você tem dúvida, assim que nós lançarmos o curso, você pode vir fazer o curso para você aprender com calma. Aqui você está tendo só uma ideia. A minha ideia de agora está concluída. A banca é o IBFC. O objetivo é mostrar como esta banca cobra os diversos temas. Tem mais um para você aí na tela, que é o tema chamado concordância. A concordância nada mais é também, assim como a regência, assim como a pontuação, uma das partes do estudo da sintaxe. Olha a questão de 2024 aí na sua tela. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos em destaque. Assinale a sua alternativa. O que é que para você não está correto? Pause a sua tela, resolva com seu conhecimento prévio e volte comigo. Vai lá. Pois é, gente, aí foi uma questão de concordância nominal. O que que acontece? Quando a gente fala de concordância, se eu estou de acordo com o que você pensa e você está de acordo comigo, nós dois estamos em concordância. Então, a concordância é uma relação de acordo. E existe uma coisa chamada concordância nominal, assim como existe uma coisa chamada concordância verbal. A concordância nominal é um acordo que vai existir entre o nome, que eu já disse a vocês em outra aula, que é o substantivo, e o termo que se refere ao nome, que é o adjetivo. Então, quando eu falo uma palavra feminina, um substantivo feminino, o adjetivo que concorda com ele tem que ser feminino. Olha aí na tela. Se você marcou como incorreta, né, a letra B de bola, você errou. Porque eu tenho assim, ouvir amigos é fazer horas extras. Horas é um substantivo, as horas. Extras está no plural porque são as horas. 1 hora extra e 2 horas extras. E a pronúncia é com E fechado, tá? Não é hora extra, não. Tem aquele extra, que é supermercado, aqui em BH, que agora nem tem mais. Mas está lá, tinha até a música mais barato, extra, mas em São Paulo e Rio o povo fala extra, lá ainda tem. Então, é extraordinário, então é hora extra. Então, a letra B está correta, ok? Outra coisa, a concordância verbal é a concordância entre o verbo e o termo que muda o verbo, que é o sujeito. Quando eu tenho um sujeito singular, o verbo é singular. O rapaz resolveu a prova, o rapaz resolveu. Quando eu tenho um sujeito plural, o verbo é plural. Os rapazes resolveram a prova. É isso. Põe na tela. A questão não é de concordância verbal, mas a letra A está certa também. Encaminho anexos os convites. Convites é um substantivo. Plural. Quem está indo anexado são eles. Então, os convites anexos. Se fosse a carta, seria a carta anexa. Então, a letra A está certa, a letra B também está certa. E aí, meus amigos, sobraram 3. Observem o seguinte, a letra C. A paciente meio solitária. Vem aqui comigo. A palavra meio, ela pode ser um substantivo. Eu te disse que substantivo é uma palavra que pode ser precedida de artigo. Por exemplo, o meio mais rápido é o avião. Essa palavra meio, nesta frase, é um substantivo porque ela tem um artigo antes.
Então, meio nem sempre tem a mesma classe gramatical. Como eu falo uma caneta e duas canetas, substantivo varia. Eu falo o meio ou os meios. Por exemplo, bebeu meio copo de vinho. Esse meio não é mais substantivo. Ele está se referindo quanto do copo ele bebeu. Esse meio refere-se a copo. Copo é masculino, meio é masculino. Se eu troco isso aqui por taça, seria o quê? Meia taça. Esse meio aqui, que você aprendeu talvez um dia como numeral, 12 ovos, uma dúzia. 6 ovos, meia dúzia. 1 cento de salgados, 100 salgados. Meio cento, 50 salgados. Todo meio numeral é uma palavra que tem valor adjetivo. Porque, repito, copo é masculino, meio é masculino. Taça é feminino, seria meia taça. E existe ainda isso aqui, ó. Ficou meio tímido. Esse meio não é um substantivo. Esse meio também não é um numeral. Na verdade, existe uma pessoa tímida, muito tímida, pouco tímida e meio tímida. Você é o quê? Muito, pouco ou mais ou menos? Você é muito tímido. Então ele acabou de ficar mais tímido ainda. Você é muito tímido. Você não é meio tímido. Então você é igual a mim, também uma pessoa extremamente tímida. O que é que acontece? Tímido é um adjetivo. Então, se essa palavra é um adjetivo, isso não é um adjetivo. O adjetivo se refere a quê? Ao substantivo. Eu não falei em outra questão, mas isso é um advérbio. O é, professor? Advérbio não se refere só ao verbo? Também. O advérbio é alguma coisa que só não pode se referir ao substantivo. Referiu ao substantivo é adjetivo. Referiu a outra coisa é advérbio. Observem que isso aqui significa que ele ficou um pouco tímido. Se fosse ela seria tímida. Aí vem um vício de linguagem. Mas eu não posso colocar que ela ficou meia tímida. O Noah é meio tímido. O Noah, você está de meia? Sua meia é tímida? Não. Você pode tirar o sapato e que não vai estar furado, né? A minha avó sempre falava, não saia de casa com a meia furada, nem com a calcinha furada, nem com a cueca furada. Se você desmaiar na rua, a primeira coisa que a pessoa faz é tirar seu tênis e abrir sua calça. A pessoa que sai com a cueca furada, é o seu caso, não? Com aquele elástico relaxado, tá tudo de boa. Meia também tá no jeito, tá bom. Então, o que acontece? Ela ficou um pouco tímida, então é meio tímida. Ela está um pouco nervosa, é meio nervosa. Meia nervosa é aquela meia que o cara calça, fica 50 dias com ela. Ela fica no estado de nervo, doido para sair. A porta está um pouco aberta, então ela está meio aberta. Meia aberta é a meia furada no dedão. Então, quando o meio é sinônimo de um pouco, ele não tem concordância, porque o advérbio é uma classe de palavras invariável. Advérbio não tem plural e nem feminino. Então, põe aí na tela. A letra C, ela estava um pouco solitária. Por isso que é meio solitária. A letra C está certa. E das duas que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra E. Está errado falar que nós temos bastante amigos. É bastantes. Como assim, professor? Vem aqui. Eu acho que você já decorou, entre todas as coisas que você decorou, que a palavra bastante é um advérbio de intensidade. Tá bom. Se ela for um advérbio, de fato ela não valia. Só que ao contrário do que você acha, existe a palavra bastantes. Aí você ouve a palavra bastantes ou lê, aí você fala assim, isso nem está feio demais. Cuidado, hein? Muitas vezes você acha feio, tá certo.
E se coloca exatamente o feio para você se confundir. Por exemplo, quando eu tenho bastante, ele é sinônimo de muito ou muita. E quando eu tenho bastantes, ele é sinônimo de muitos ou muitas. Aliás, se tem plural, não é advérbio. Por exemplo, eles comem bastante. Essa frase está certa, porque o bastante que ali está representa o quanto eles comem, que é um verbo. Então, se essa palavra se refere a um verbo, ela é um advérbio. Lembrando que adjetivo se refere a substantivo. Tudo que não se refere a substantivo é advérbio, no caso ali de intensidade. E até porque você diria que eles comem muito. Agora aqui, ó, olha que frase feia. Bastantes alunos faltaram. Você não vai ver uma pessoa normal falar essa frase. Muito feio falar bastantes. Só que aqui, por que é plural? Porque são muitos alunos. Você fala vários alunos, diversos alunos, muitos alunos, então é bastantes alunos. Então, essa palavra aqui, ó, é um substantivo, os alunos. Isso aqui tem valor de adjetivo. Tá bom, coloquei entre aspas ali. Não estou falando que são alunos inteligentes ou alunos preguiçosos, não é uma qualidade. Essa palavra que se refere a um substantivo e que tem valor adjetivo, mas não é qualidade, a gramática chama de pronome indefinido. Eu sei que é uma quantidade grande, mas não estou dizendo quantos. Então, só para saber que bastante tem plural. Olha a letra E. Na letra E, se nós temos muitos amigos, vários amigos, diversos amigos, nós temos o quê? Bastantes amigos. É a letra E. E na letra D, eles são muito esforçados. Não fala que eles são muitos esforçados. Esse é um advérbio de intensidade. Então, de concordância nominal, tem outros vários casos. De concordância verbal, tem mais casos ainda. Mas aí não é para você dominar tudo agora. Isso é só para você ter uma noção que concordância nominal é um dos assuntos importantes da banca. E é um dos assuntos que a gente, fazendo um curso, será apresentado para vocês. Tá bom? Estamos de volta para comentar aqui mais uma questão da banca IBFC, se é do seu interesse, mesmo que você não vá fazer a banca IBFC. Os assuntos que a banca cobra são assuntos que caem na maioria das provas. Só que elas estão percebendo, quem já tem visto aí os comentários, são questões que aparecem ou que apresentam uma cobrança muito tradicional, como, por exemplo, essa aí, que é sobre termos de oração. Função sintática. Outra questão da sintaxe. A maioria dos conteúdos são conteúdos sintáticos. Olha aí na tela uma questão de 2024. Analise a oração. Isso é potencializado. E assinale a alternativa que sintaticamente a represente. Pause, veja o que você vai marcar e volte comigo, vai lá. Muito bem, gente. Quando a gente fala da oração, que eu já falei com vocês em outra oportunidade, que oração é um enunciado que tem verbo, eu também falei que a oração tem uma estrutura que tem a ver com a pontuação, tudo é sintaxe. E ela normalmente tem um sujeito, esse sujeito determina a concordância do verbo, concordância verbal, é o acordo entre sujeito e verbo, também é sintaxe. E esse verbo, ele pode ter um complemento, que é ou o complemento do verbo, ou um termo que complementa o sentido. Isso é a estrutura da oração. Quando você olha essa frase aí, isso é potencializado, o verbo é o verbo ser. O sujeito é isso. A palavra isso é uma palavra só. Portanto, a letra B de bola que fala em sujeito composto está fora. O sujeito composto, vem cá, seria assim: Paulo e eu
compramos o lote. Aqui eu tenho o verbo comprar e aqui eu tenho o sujeito, Paulo e eu. Isso aqui é um sujeito composto. Mas aí eu tenho a palavra isso, então a letra A já está fora. Põe na tela. Na letra A não, a letra B de bola, sujeito composto. A letra D de dado está fora também. Porque a palavra isso é o sujeito. E a letra D fala em sujeito inexistente. Existe o sujeito escrito. Então, vem cá. O sujeito inexistente, quando eu falo assim, choveu forte à tarde. Aqui eu tenho o verbo chover. Mas eu não tenho um sujeito, eu não posso chover. Você não pode chover. O seu vizinho pode até falar cuspindo em você, mas isso não é chover. Então, quando eu falei numa das questões que verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno, eu falei que o verbo impessoal é o verbo que indica fenômeno da natureza. E o verbo impessoal, ele é sem sujeito, porque não existe um sujeito que vá chover. Então, na tela, não é a letra B de bola, não é a letra D de dado e nem a letra E. Porque eu estou vendo o sujeito, isso, ele está determinado. O sujeito indeterminado, ele não estaria explícito. Então, vem aqui comigo. Quando eu falo assim, roubaram minha moto. Ao dizer que roubaram minha moto, eu tenho aqui o verbo roubar, e roubar não é um fenômeno da natureza. Foi alguém que roubou, só que não está escrito ali. Esse sujeito aqui, ó, eu não determinei quem roubou. Indeterminado. Se eu determinasse, se eu soubesse que era, eu ia lá dar um tiro na cara desse sujeito e acabou. Tem negócio de direitos humanos, não. Me roubou, tem que morrer. Então, o sujeito implícito, indeterminado, é o eles. Então, na tela, não é a letra B, porque o sujeito não é composto, não é a letra D, porque o sujeito não é inexistente, e não é a letra E, porque o sujeito não é indeterminado. Ou é A, sujeito simples, ou é C, sujeito desinencial. Professor, nunca ouvi falar disso. Acertou quem marcou a letra A. Olha aqui uma coisa. Compramos o presente. O que é o verbo? Compramos. Esse é um verbo impessoal? Não. Isso não é um verbo impessoal. Isso aí não é fenômeno da natureza. Quem comprou? Está escrito ali? Não. Mas esse moço me permite dizer que não sou eu que compramos. Não é você que compramos. Não é ele que compramos. Só pode ser nós. Então, pelo fato de poder ser o nós, não há necessidade de escrever, porque isso aqui é o que a gente chama de uma desinência. Toda forma verbal que termina em mos, andávamos, compraremos, estamos, isso aqui é sempre uma marca de primeira pessoa do plural. Eu acho que dependendo de onde você estudou, de quando você estudou, o sujeito desinencial é uma coisa que muitos de vocês estudaram com o nome de sujeito oculto. Saí cedo de casa, fui eu. Né? Compramos o livro, foram eles, fomos nós. Então, o sujeito está implícito ou oculto. Então, na tela, a sua resposta é a letra A. O verbo ser, isso é potencializado, não é um verbo de ação. Então, eu disse a vocês que quando o verbo indica um estado, uma característica, ele é verbo de ligação. E o termo potencializado não é o complemento do verbo, ele é uma característica do sujeito. Isso é incrível. Incrível caracteriza isso. Isso é absurdo. Absurdo caracteriza isso. Então, é o que se chama de predicativo do sujeito. Olha, predicativo, complemento nominal, adjunto adnominal. Olha, esse assunto, termos, oração, é um dos assuntos que as pessoas mais têm trauma. Se é o seu caso, você precisa urgente vir estudar com a gente.
Você vem para cá que nós vamos com calma, devagarzinho, e eu tenho certeza, ainda que você não saiba tudo, você vai melhorar muita coisa. Assim que você tomar a decisão mais acertada, é só procurar a gente, tá bom? Por enquanto é só. O nosso tema agora do IBFC é realmente um dos mais cobrados em prova. Se você me perguntar quais são os temas mais cobrados, em primeiro lugar, são as relações de sentido do período composto. Causa, finalidade, proporção, tempo. E, em segundo lugar, são as questões ligadas à pontuação. Em terceiro lugar, são as questões ligadas à concordância, sobretudo verbal. E, em quarto lugar, esse aí, ó, é o assunto de crase. Crase não é importante só para você fazer uma questão. Crase é importante para a sua escrita. Você tem que saber algumas regras, mas na hora de escrever, você tem que saber as coisas de modo mecanizado. Vamos ver essa questão aí de 2024. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há uso incorreto do sinal de crase. Façam uma pausa, vejam o que você vai marcar. Muito bem, gente. Quando a gente fala em crase, você com certeza um dia decora o conceito, que a crase é a contração, ou é a junção, ou é a fusão da preposição a com o artigo a. Então, na verdade, a crase é um aspecto de regência. Então, às vezes, o complemento de um termo, seja ele um objeto indireto, porque você tem que ter a preposição a, tem que ser objeto indireto. Ou seja, um complemento nominal, entre um verbo e um complemento, ou entre um nome e um complemento, a gente tem que ter essa noção de que temos que ter aqui, na chamada crase, a fusão da preposição a com o artigo a. Muita gente até sabe esse conceito, mas a partir do momento que você tem essa definição, a pessoa vira e fala assim, mas vem cá, quando é mesmo que o a é um artigo ou não? Teve uma das aulas em que eu falei com vocês que o a, para ser artigo, ele tem que vir antes de um substantivo feminino. A parede estava manchada. Esse a está antes do substantivo feminino. Parede, ele é um artigo. A lua hoje está cheia. Esse a é um artigo feminino, porque lua é um substantivo feminino. Agora, desejo a todos um bom final de semana. Esse a está antes de todos. Ele não é um artigo. Então, isso quer dizer que se o artigo a é um artigo feminino, tem uma decorrência aqui. Outra coisa, esse a mais a é isso aqui, ó. E a gente fala, ô, pessoal, esse a que tem crase, na verdade, isso aqui não chama crase, não. Isso aqui se chama acento grave. A crase é o fenômeno da fusão. Aquele acento de Ceará, virado para a direita, é o acento agudo. O acento do vovô, o chapeuzinho, é o acento circunflexo. O acento virado para a esquerda não é a crase, é o acento grave. E aí, a decorrência é, se eu tenho que ter a preposição a e um artigo a, crase só ocorre antes de palavra feminina. Porque se eu tenho que ter o artigo a, eu não posso ter artigo a antes de palavra masculina. Isso é o mínimo que você tem que saber. Põe na tela aí para mim. Se você olha a letra A, eu tenho aquela craseado. Se você olha a letra B, eu tenho o à toa craseado. Se você olha a letra C, eu tenho as pressas craseado. Se você olha a letra D, eu tenho as redes craseado. E se você olha a letra E, eu tenho o A digital craseado. E aí, quando eu falo na letra E, revolução industrial, é revolução digital. Tudo é feminino. Vem aqui comigo. Quando eu falo, eu gosto muito de pedir frango a passarinho. Nos cardápios costuma ter crase, mas não tem que ter, porque passarinho é masculino. Eu desejo a você sucesso. Não tem que ter, porque a palavra você
é neutra. Esse é um pronome neutro, de fato. Eu uso tanto para homem quanto para mulher. Quando eu falo, olha, a festa começa a partir das 22 horas. Não tem. Eu estou cansado de ver a partir com crase. Partir é verbo. E verbo não tem gênero. Agora, a palavra feminina depende. Quando eu falo assim, leu a revista. Tem um macete que alguns de vocês vão se lembrar, que quando você encontrar uma palavra feminina, você troca essa palavra por uma masculina. Pessoal, qual que é o masculino de revista? Não tem, não. Ou é livro? Não, não, livro é outra coisa. Você pode, por exemplo, ler o bilhete. Você pode ler o romance. Você pode ler o documento. Você pode ler o aviso. O que eu quero que você veja é que antes do masculino sempre vai ter o artigo o. Então aqui é só o artigo a. Não é todo o a que é feminino, que é craseado. Por exemplo, já pedi a ela. Aí sim, a palavra ela tem o masculino exato. Quando ela tem o masculino exato, eu vou usar, ó, eu já pedi a ele. Esse a do a ele não é um artigo, porque ele é masculino. Esse a é só uma preposição. Então aqui também é só uma preposição. Agora, quando eu digo assim, não voltou à escola. Escola é uma palavra feminina. Qual é o masculino? Não tem não. O Éfeso, não é colégio? Não, pode ser. Colégio não é sinônimo, não é masculino. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que ele não voltou ao cemitério. Ele não voltou ao cinema. Ele não voltou ao shopping, ele não voltou ao motel. Você pode voltar a qualquer lugar. Aí eu quero que você perceba que aqui eu tenho o artigo o de cemitério com a preposição a. Ah, então aqui tem que ser craseado. Então a regra geral é o seguinte: você pega o feminino e troca por um masculino. E você só vai usar o a craseado no feminino quando o masculino correspondente for o ao. Esse é o macete que vai te ajudar? Vai, muitas vezes. Vai resolver? Nem sempre. Olha aí na tela. Eu acho estranho você trocar o aquela por um masculino, aquele, não é o aquele. Na letra B, o à toa, qual é o masculino de à toa? Ou na letra C, as pressas, qual é uma expressão masculina que troca? As redes. E a digital. Então é o seguinte, além disso aqui, eu quero que você perceba, por exemplo, que quando a gente fala na letra B, que não é a resposta, há alguns grupos que se negam a usar a tecnologia, não é à toa que quase ninguém se une a eles. Eu estava à toa. Isso aconteceu à toa. Fiquei à toa. Essa é uma expressão que é uma expressão feminina que indica modo. E eu quero que você saiba o seguinte: toda expressão que indicam tempo, que indica modo e que indica lugar, são expressões adverbiais. Tem o adjunto adverbial de tempo, tem o adjunto adverbial de modo, tem o adjunto adverbial de lugar. Então, são expressões adverbiais. Todas as expressões adverbiais de tempo, de modo, de lugar, que forem femininas, mesmo que você procure um masculino e você não encontre isso aqui, é porque elas são, segundo a gramática normativa, craseadas. Então, aqui é a regra do macete geral. Mas quando você não encontrar o masculino, olha se aquela expressão não indica tempo, modo ou lugar, que é o caso da letra A. Olha a letra A. Quando eu falo aquela hora da madrugada, é uma expressão adverbial de tempo.
Então, se eu tenho uma expressão adverbial feminina, o aquela é craseado. O à toa é uma expressão adverbial de modo na letra B. Então, o à toa é craseado. O às pressas, tudo é feito às pressas, na letra C. É uma expressão adverbial de modo. Então, isso é craseado. E das duas que sobraram, a resposta é a letra D. Porque redes sociais é uma expressão feminina. Não é tempo, não é modo, não é lugar. E aí eu falo assim, sobre os computadores, nós queremos crer que se tornem cada vez mais imprescindíveis. Sobre os professores, sobre os alunos, sobre os jogadores de futebol, qualquer coisa que você colocar ali no masculino vai ser os. Aqui, ó. Quando o masculino for o, os, o feminino é a ou as. Então, a resposta é a letra D de dado. Porque quando eu falo da Revolução Industrial à Revolução Digital, quer dizer, do período industrial ao período digital, aí o masculino é ao. Por isso que esse A é craseado. Agora, crase, com essa regra geral aqui, você não vai fazer tudo. Você vai fazer muitas coisas. Coincidentemente, quer dizer, não foi coincidentemente, de propósito, eu peguei uma que sai do senso comum. Todas as questões que eu estou comentando aqui com vocês são questões do ano de 2024. Então, se o seu concurso vai ser feito pelo IBFC, ou ainda que não vá, nunca perca a oportunidade de estudar para você manter. Olha, o aluno tem muito preguiça de fazer exercício. Coloca uma coisa na sua cabeça, o que cai na prova, gente, é exercício. Então, você tem que treinar. Você vai fazendo, quando aí você acaba mecanizando. Tudo que você faz com a prática vai se aprimorando. O cara começa a dirigir, ele fica naquela tensão, ele coloca o pé na embreagem, ele coloca o ponto morto, ele liga o carro, ele vai tirando o pé, engata a primeira, ele vai tirando o pé da embreagem aos poucos e acelerando, para o carro não fazer assim, mas o carro faz. Porque ele não tem prática. Aí ele vai dirigindo, ele fica assim, será que eu vou passar a segunda? Já é o momento da terceira? Porque ele não tem prática. Quando ele pega a prática, ele faz tudo mecanicamente. Nós lemos pouco, nós escrevemos pouco, nós nos preocupamos pouco com a norma culta. Aí quando cai na prova, nossa, mas que banca chata. Infelizmente, eu tenho um funil, eu tenho um monte de gente querendo e não tem vaga para todo mundo. Então tem que arranjar uma peneira, um funil, algo que vá dificultar. Eu não gostaria que você ficasse na lista dos dificultados ou dos impedidos de entrar. Então fica aqui o nosso convite, o meu convite, Ricardo, o convite de Cromos, para que você esteja conosco, participando das nossas aulas preparatórias para concurso. Se for da Banca IBFC, se for o concurso que você quer fazer, nós estamos de braços abertos para recebê-los. É só você entrar em contato com uma de nossas unidades e perguntar aí, né, onde é que você pode estudar. Não precisa ser presencial, nós temos presencial, mas nós temos também o INCLES, que é o curso que acontece ao vivo. Você pode, da sua casa, do seu escritório, participar da aula sem ter que gastar estacionamento, ou ônibus, ou lanche, e você também vai ter o atendimento, porque você pode trocar ideia com a gente que é professor, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês, e a gente está aqui te esperando. Boa sorte!